Olá, desculpe, problemas técnicos aqui. A máquina sozinho começou a dar algum probleminha. Ok, acho que já tá. Dá um sinalzinho aí se estão vendo ou ouvindo, ok? Parou tudo aqui de repente, não estou entendendo. Deixa eu ver. Diz que os comentários vão aparecer. Acho que eles estão com problemas lá no Facebook, eu acho. Bom, todo caso assim. Deixa eu esperar normalizar um pouquinho aqui. Já eu continuo com o tema. Agora está aparecendo, tem gente vendo. Muito bem. Deixa eu só tentar ver se eu consigo compartilhar num grupo de orações, mas não tem nenhuma opção aqui. Bom, em todo caso assim, a cura interior. E se alguém está vendo e puder estar compartilhando no grupo de orações, eu agradeço. E compartilhando com os amigos também. Bom, vamos lá. A cura interior, ela é interior porque todo o processo de psíquico nosso é o resultado da relação do exterior com o nosso interior. Então, tudo o que acontece ao nosso redor, existe uma interpretação interior, existe uma intermediação entre o eu e a realidade externa, juntamente com aquilo que a gente já tem dentro. Então nós falamos em cura interior porque toda cura começa de dentro para fora, começa na mudança de si mesmo. Então o primeiro passo é reconhecer que todas as situações de vida, todos os eventos de vida, os relacionamentos, as brigas, as ofensas, a própria ansiedade, a depressão, tudo vem de dentro de nós. Esse é o primeiro passo, entender que está dentro de nós. Só para entender como que ocorre essa relação dentro e fora, vamos supor. Quando vem alguém e nos xinga, nós podemos ficar irritados ou não. E a gente costuma falar assim, fulano me irrita. Não, você deixa o fulano te irritar. O fulano está fazendo o que ele está fazendo, ele está tentando te irritar, ou ele está te provocando, mas você que vai deixar, permitir que ele te irrite ou não. Então, essa relação do dentro e o fora, essa mudança interior de nós aprendermos a lidar com as situações, com as pessoas, a partir de uma perspectiva interna, de uma autoconsciência, é que vai fazer a mudança. Então, muita coisa nós podemos mudar na nossa vida quando nós percebemos essa relação fora e dentro, e os nossos valores, os nossos conceitos, preconceitos, tabus, isso que vai definir a nossa relação com as situações, com os eventos. Se nós vamos ser afetados ou não. Tudo isso vai depender de padrões que nós, alguns ou a maioria, nós carregamos desde a infância, então nós apenas reagimos. Então, tudo que acontece na nossa vida, nós vamos reagir. E o caminho certo, o que a psicoterapia propõe, é que nós devemos agir, nós devemos ser proativos. Por exemplo, se derrama o leite, a reação é, oh meu Deus, derramou leite, agora a gente vai ficar sem leite, coitada das crianças.
O proativo, ele não vai ficar reclamando, derramou leite, é culpa sua, é culpa minha. Não. O proativo vai pensar assim, onde que a gente pode conseguir mais leite? Conseguem entender a diferença de uma atitude e de outra, de um mindset, de um setup mental para outro? Então, pessoas proativas, elas têm uma reação diferente das pessoas comuns. As pessoas comuns apenas reagem. Os proativos, eles pensam qual a melhor atitude, qual o melhor caminho a se tomar. E se as pessoas passam a adotar isso na vida, no dia a dia, nos acontecimentos, muda muito a vida. Eu vou ensinar um truque, um segredo que é muito interessante. O Gurdjieff foi um grande terapeuta, um grande intelectual. Ele inspirou vários intelectuais, vários filósofos, e o ensinamento dele é muito interessante. Ele tem uma proposta, um ensinamento de fazer o ser humano evoluir em sua plenitude. E quando o pai dele estava para morrer, chamou o Gurdjieff para o leito de morte e falou: filho, eu não tenho muitas posses para deixar para você, mas eu tenho algo muito precioso, só que eu só vou te entregar se você me prometer que vai usar. Como o pai dele estava no leito de morte, ele concordou, e o pai dele falou: filho, me promete que toda vez que acontecer uma situação de discórdia, uma briga, algum desentendimento, você vai falar para a pessoa assim: me aguarde 24 horas. E aí você sai da cena, reflete, pensa. Se a pessoa estiver certa, depois você vai lá e pede desculpa. Se você estiver certo, você não precisa fazer nada. Aqui, após ele adotar esse princípio na vida dele, ele escapou de muita encrenca, de muita situação ruim, de muito sofrimento, porque ele passou a pensar mais em vez de reagir. Então essa técnica ilustra bem uma maneira de agir que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Se a gente tiver uma briga muito feia, a gente fala para a pessoa: me aguarde 24 horas. Na prática, porém, eu recomendo assim: aguarde uns 7 dias. Às vezes 24 horas não é o suficiente. Então, se você pedir para aguardar uns 3 dias ou uns 7 dias, vai haver um tempo para reflexão. E nós cometemos muitos erros quando nós agimos impulsivamente, sem pensar. As pessoas não pensam muito. Falar a verdade, o ser humano quase não pensa. Segundo um cientista do pensamento, um pesquisador dos pensamentos, acho que um dos únicos pós-doutorado em pensamento, ele fala que o ser humano não pensa. E eu concordo. Um pesquisador, um dos únicos no mundo que pesquisou a fundo a questão da função pensamento. A gente pode pensar: mas puxa, eu penso o tempo todo, a gente não para de pensar. Mas o pensamento, para a gente entender bem, o pensamento é um ato criativo. E nós geralmente não fazemos isso, nós não temos um ato criativo. Nós repetimos os pensamentos, nós ficamos reciclando os pensamentos. Eles ficam vindo na nossa mente, os mais diversos. A gente pensa que está criando eles, mas os pensamentos, eles na verdade são externos. Os pensamentos vêm até nós.
É como se nós fôssemos um rádio e nós ficamos trocando de estação o tempo todo. Aí vem um pensamento, eu quero isso. Aí outro pensamento, vamos fazer isso. A outro pensamento, eu não quero não. É uma bagunça. E o Gurdjieff, ele tem uma proposta de modificar isso, de o ser humano se tornar autoconsciente. Então, esse é um dos caminhos para uma melhora definitiva de vida. Que a vida melhora muito quando a pessoa adota essa autoconsciência, essa consciência de si mesmo. E a partir daí ela passa a ter um controle mental. Nós vamos falar em outras lives, se o pessoal quiser, né? Sobre controle mental, controle emocional. Eu acredito que é muito importante ter esse controle. Realmente não é fácil, mas a gente deve tentar, pelo menos, ter esse controle mental e emocional. Quem tem mais controle mental e emocional tem mais possibilidade de sucesso em tudo o que faz. Há algumas décadas, eles pesquisaram em Harvard, fizeram uma pesquisa em Harvard, se os melhores alunos, os alunos que tinham nota mais alta, 20 anos depois, quem que estava bem? E eles descobriram que não eram esses alunos que tinham nota mais alta que estavam bem. Eles descobriram que essas pessoas que estavam bem na vida, que tinham sido bem-sucedidos, eram pessoas que tinham inteligência emocional. Elas sabiam lidar com a outra pessoa, com outro ser humano, de uma maneira amistosa, de uma maneira harmônica. Então, termos esse controle emocional, esse controle mental, nos ajuda muito no dia a dia, inclusive na nossa carreira profissional, nos relacionamentos, a nível social. Então, qual que é a proposta dessa cura interior? É buscar esse autoconhecimento, esse conhecer-se a si próprio, ter esse autodomínio, esse autocontrole. E as pessoas podem pensar assim, mas é muito difícil isso. Sim, é difícil, mas não é impossível. E com o tempo, com a prática, nós vamos conseguindo. Muitas coisas que vocês não conseguiam antigamente, hoje vocês conseguem. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente não conseguia dormir no escuro, a gente tinha medo de um quarto escuro, ou tinha medo de alguma outra coisa, água, fogo. E depois, com o tempo, a gente foi dominando. Nós tínhamos apegos, né? Nós éramos apegados ao seio materno. Aí um dia nós largamos o seio materno, nós ficamos apegados na chupeta e um dia nós largamos da chupeta. E a vida é assim. Nós ficamos apegados a algumas coisas e com o tempo a gente desapega daquilo. A gente supera aquilo, a gente ganha maturidade. Então a arte de viver bem, de ser feliz, depende de você saber lidar consigo mesmo, com os eventos, com os acontecimentos e com os outros. Um outro erro que acontece bastante com as pessoas é o pré-julgamento, é o julgamento. As pessoas julgam demais e julgam distorcidamente. Nós queremos julgar o que o outro está fazendo por tentar imaginar, fantasiar o porquê que o outro fez isso. Nós só vamos saber o porquê o outro fez se perguntarmos ao outro. Mas não, nós ficamos lá pensando, o fulano passou aqui e nem falou oi, deve estar chateado comigo, deve estar bravo comigo. E às vezes não é nada disso. Às vezes ele está com um problema pessoal. Então, nós devemos estar evitando julgamento, evitando ficar fantasiando coisas, alienando coisas. Ao longo das outras lives que a gente vai estar fazendo, nós vamos estar vendo que o ser humano é um ser que vive alienado, adormecido. É como se nós estivéssemos acordados, a gente acordou do sono fisiológico e para nós estamos acordados, mas existe um outro nível, um nível de despertar maior,
em que nós temos uma consciência diferente. E daí nós perguntamos, por que que algumas pessoas têm tantas habilidades, tanto sucesso, tanto isso e aquilo? Porque são níveis diferentes de consciência. Então, através de uma nova consciência, e essa consciência nós podemos desenvolver, aumentar, nós podemos melhorar muito a nossa vida à medida que nós vamos despertando essa consciência mais profunda. A meditação é um dos caminhos. Uma pessoa que medita frequentemente, já foi comprovado cientificamente com tomografias, ela altera o cérebro. Aquela camada em volta do cérebro fica mais, ela aumenta e a pessoa consegue ter mais foco, mais concentração, mais clareza nos pensamentos. A pessoa se torna mais tranquilo, se torna mais zen. A maioria das pessoas, quando eu falo assim, vamos meditar, elas falam, mas é difícil, eu não consigo, é complicado. Sim, meditar dá trabalho. Meditar no começo parece uma coisa chata, você ficar lá parado, quietinho, sem fazer nada. Mas com o tempo, à medida que você vai evoluindo na meditação, você descobre que a meditação é algo maravilhoso. Você começa a descobrir um universo, você começa a se descobrir, você começa a sentir mudanças no seu dia a dia. Você passa a ter outras atitudes, outros comportamentos, outros tipos de pensamento. Então é muito importante a gente investir um tempo na meditação e também investir um tempo nessa mudança, nessa autorreflexão. Nós passamos 10, 20, 30 anos no piloto automático, absorvendo programações, absorvendo reações, adotando reações na nossa vida, e nós podemos mudar tudo isso. Nós podemos nos tornar pessoas muito melhores. E essa melhora não acontece do nada, não acontece sem você fazer nada. É uma questão de física. Só existe algum movimento, algum acontecimento se existe uma força que vai gerar o movimento, que vai impulsionar o movimento. Na mente é a mesma coisa, só vai haver mudança se nós fizermos um movimento, se nós colocarmos uma energia, uma intenção, um propósito. Deixa eu dar um exemplo. Há vários anos atrás eu reparei que eu era um pouco mal educado no trânsito, eu buzinava, eu mostrava o dedo. E aí eu tomei consciência, eu falei, nossa, que feio, imagina se eu faço isso com um paciente meu, né, de buzinar, e aí eles vão falar, nossa, o Koji tá doidão, né? Então, aí eu pensei, eu preciso mudar isso. Só que era um instinto, era muito forte. Se alguém me fechava, eu ia lá e queria fechar a pessoa, ou se alguém estava muito lerdo, eu ultrapassava e ficava lerdo, ou eu buzinava, eu mostrava o dedo. Então era muito, muito feio isso estava me incomodando. E mesmo sabendo as técnicas, sabendo o que eu deveria fazer, eu fui aplicando essa melhora em mim. E eu levei em torno de 2 meses para promover mudanças. E até hoje, às vezes, eu sinto aquele impulso, quando acontece alguma coisa, eu fico às vezes bravo ainda, né? Mas já melhorei muito. Hoje em dia a pessoa pode fazer o que quiser, eu tô de boa, tô tranquilo. Eu sei que não vale a pena a gente ser mal educado no trânsito. A gente tem que procurar ser gentil e cuidadoso também, né? Então as mudanças são possíveis, elas não vêm com facilidade, mas é possível sim mudar, é possível mudar hábitos, é possível mudar comportamentos. Então o ser humano é um ser de hábitos, basta apenas a gente adotar outros hábitos, repetir os hábitos. Alguns especialistas falam que quando a gente repete 3 vezes a mesma coisa, ela se torna um hábito. Outros falam em 7 vezes, outros falam em 21 vezes.
vai depender muito da pessoa. Então, algumas pessoas, fazendo 3 vezes uma coisa, ela vai fazer sempre aquela mesma coisa o resto da vida. E é muito interessante que o ser humano, ele é um ser condicionável. Então, Ivan Pavlov, um cientista, ele fez o experimento do condicionamento, do reflexo condicionado. Então ele tocava uma sinetinha e dava um bife para o cachorro salivava. Aí ele tocava de novo uma sinetinha e dava um bife para o cachorro salivava. Aí com o tempo de ele fazer bastante vezes isso, ele apenas tocava a sineta e o cachorro salivava, sem precisar dar o bife. Nós somos a mesma coisa, nós temos um monte de condicionamentos reflexos na nossa vida. E se nós aprendermos a usar essa ferramenta que está dentro de nós, que é esse mecanismo de condicionamento, nós podemos trocar os condicionamentos negativos por condicionamentos positivos. E tem mais vantagem aquele que se adapta melhor, aquele que sabe reconhecer as dificuldades e fazer as mudanças. Então nós podemos aplicar essas regras de condicionamento para o nosso benefício, para a gente estar melhorando. Nas próximas lives eu vou estar oferecendo técnicas bem rápidas, bem práticas dessas mudanças. Algumas técnicas são muito rápidas e muito fáceis, quase instantâneas. Nós conseguimos promover mudanças que podem durar o resto da vida e que podem nos beneficiar muito. Bem, pessoal, então eu vou encerrando essa primeira live e agradeço todo mundo que está assistindo. Muito obrigado por estar assistindo. E nas próximas lives vamos estar abordando algum tema de maior interesse. Eu fiz um cronograma de temas para a gente estar estudando, mas vou também procurar levar para vocês o que vocês estão precisando, de uma maneira que vocês possam estar se beneficiando. Podem mandar as dúvidas nos comentários ou inbox, e depois eu quero ver se eu consigo postar esse vídeo no YouTube. E daí dá para ver na íntegra de novo. E peço desculpas pelos erros aqui técnicos. Foi a primeira live que eu fiz. Então quem está assistindo está tendo esse privilégio de estar vendo a minha primeira live. E espero que eu possa estar fazendo outras lives e levando para vocês um conhecimento útil. Se algum de vocês tiver uma mudança, eu já fico muito feliz. Se algum de vocês tiver um benefício e falar, nossa, aquela dica que você deu salvou minha vida, salvou meu casamento, salvou meu filho, ou mudou minha vida, eu vou ficar muito contente com isso. O pessoal aqui comentando, né? José Luiz, oi José Luiz. A Giana também, bastante gente, Nilza. Bacana, fico muito contente que vocês estão aí assistindo e espero que vocês estejam acompanhando as próximas lives. Eu vou estar trazendo um material mais consistente, algo melhor. Mas por hora é isso, eu agradeço e até a próxima. Namastê.